Será que o tempo passa igual para todo mundo? E a gente não está falando aqui sobre anos de cachorro e anos de gente. A gente quer discutir agora as multiplicidades temporais. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o canal do História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. Este motim que, para continuar navegando, precisa do seu apoio. Se inscreva. Do meu apoio? Não, do apoio de quem está assistindo. Ah, ainda bem, eu não aguento mais apoiar os outros, não. Não, inscreva. Seu apoio é simples, não vai demandar muito esforço. Se inscreva, comente, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para que você seja rememorado a respeito de novas publicações, de novos vídeos e coisa e tal. E você está querendo fazer faculdade, tem um amigo, filho, sobrinho, sei lá o quê, que está buscando fazer faculdade, recomendo que você conheça o nosso parceiro, o Se Liga, né, em vestibulares. Aqui embaixo tá a descrição do projeto, é uma plataforma de videoaulas bastante completa para auxiliar aí quem está estudando. Tem um cupom que está aí embaixo, cupom História Pirata aqui, e te ajuda a ter um desconto bem interessante. E ajuda a gente a ganhar um cascalho e manter esse navio sempre no mar. Hoje a gente vai, mais uma vez, vir com a nossa série. A nossa série preferida, por enquanto? Por enquanto, até porque... É a única que a gente tem. É a única. Que é o Abecedário de História. Hoje estamos na letra M, mais uma vez. Já teve M de memória. No alfabeto que mais repete letras, que você já viu. Agora, hoje o que a gente quer debater com vocês é a ideia de multiplicidade temporal. Ô Dani, da onde vem multiplicidade temporal? É bom que a gente está num momento do multiverso, das várias dimensões, né? O Homem-Aranha vai vir aqui, vai vir o Dani do passado com o Rafinha do presente. Ela vem de muitos lugares, essa noção. Hoje, eu Seu queria... cabelo até veio do passado aqui. Por exemplo, hoje eu queria indicar um livro, na verdade, que eu estou lendo, eu estou terminando de ler agora, que é esse livro Heterocronias, organizado pelo Marlon Salomon, lá da UFG, da Universidade Federal de Goiás. Quem me deu esse livro foi o Thiago Santos Almeida, meu amigo, professor lá da UNB, da área de Teoria da História, fez um pós-doc lá com o Marlon no passado. E é um livro muito legal, com textos muito interessantes e que tem como objeto pensar precisamente a multiplicidade dos tempos históricos. Vou falar um pouco sobre isso, um pouco para dar para vocês vontadinha de ler esse livro, de conhecer mais, de entender melhor. Não vou falar de tudo que está no livro, nem de longe. Vou me concentrar na introdução e 2 capítulos principalmente. Mas quem sabe vocês não tenham um gostinho de ler um pouco mais e entender um pouco mais essa proposta de pensar os tempos múltiplos. Porque veja, no século XIX se consolida uma imagem do tempo atrelada à cronologia. Todo mundo na escola já viu a tal da linha do tempo. O tempo representado como um fio, né? O tempo representado como uma linha. E isso tem muito a ver com o século XIX, porque desde a segunda metade do século XVIII, na verdade, você tem a emergência das histórias universais. Né? E o pessoal mais velho tem em casa aquelas grandes coleções da história universal. O que essas histórias universais faziam? Sincronizavam os tempos de diversos povos e tradições em uma história singular. Essas histórias universais, muitas vezes, homogeneizavam temporalidades diversas. Então, povos de sociedades e épocas diferentes, que viviam em temporalidades distintas, e dentro de cada sociedade você tem várias temporalidades, colocados numa única linha. Então, essas histórias incorporavam num tempo único, linear e homogêneo, todas essas simultaneidades e não simultaneidades. Né? Então, pense nisso. Quando você faz uma linha do tempo, você homogeneiza, você enquadra ali povos que vivem em temporalidades as mais diversas. Na filosofia, aqui seguindo a introdução do livro do Marlon, na filosofia isso seria levado ao máximo com Hegel e na história com Droysen e com Rank. Isso é interessante, porque isso tem a ver com uma história no século XIX que está tentando se afirmar como ciência. E tentar se afirmar como ciência a partir de um modelo
da física newtoniana e coisa e tal. Então essa história busca estabelecer causas e consequências e essa linha da ordem no caos. Não por acaso, a palavra anacronismo, ela tinha aparecido no século XVII em francês. O que significava anacronismo? Depois a gente vai fazer o A de anacronismo aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho. Que era o que a gente deveria ter começado, inclusive. Mas não precisa. Anacronismo em francês do século XVII significava situar um acontecimento antes da sua data. Então, se eu falar a Revolução Francesa, a queda da Bastilha foi em 1788, isso seria um anacronismo. Tá? Depois muda a ideia de anacronismo, mas quando ela aparece com esse significado. Bom, quando chega o século XX, essa ideia de um tempo identificado com a cronologia é posto em questão. Será que é coisa assim? Em 1903, o François Simeon, ele fala do ídolo cronológico, quer dizer, como um dos ídolos da tribo dos historiadores, quer dizer, os nossos erros, nossos enganos. A cronologia seria uma coisa que a gente adora, tal, mas que é um erro, é um engano, é uma mentira. Em 1916, o Saussure, no seu curso de Linguística Geral, já fala em sincronia e diacronia. Né? O sincrônico, né? O sim significa simultaneidade, né? É o recorte do momento, o retrato. O diacrônico é o temporal. Então, a partir do Saussure, a gente já começa a pensar em diferentes formas de temporalização, ao sincrônico e ao diacrônico. No romance, no final do XIX e no século XX, você tem o Proust, você tem James Joyce, você tem Virginia Woolf. Quer dizer, a narrativa dos romances cada vez mais se liberta de uma sequência cronológica linear. Tá? E isso na linguística, isso na historiografia. Aí, em 1927... Posso dar um exemplo cronologicamente anterior? Pode. Mas que eu acho que ele é muito legal para a gente conversar, inclusive aqui, onde a gente está com recursos visuais, que é o que vai fazer o Eisenstein quando ele filma Encoraçado Potemkin. Ótimo exemplo. Né? Porque eu acho que dialoga muito bem com o nosso vídeo de hoje. Encoraçado Potemkin, para quem não sabe, é um filme, um clássico da história do cinema, né? Filmado pelo Eisenstein, pós-Revolução Russa já, fazendo referência a uma revolta de marinheiros de 1905, ali na Rússia. O filme é de 1925, 2 anos antes do próximo exemplo que você ia dar, por isso que eu tomei a palavra aqui. O que o Eisenstein faz no Encoraçado Potemkin que é tão foda para a nossa conversa aqui hoje? Até o Eisenstein, a ideia do filme é a ideia do tempo linear e cronológico. Ou seja, até o Eisenstein, se eu quisesse aqui mostrar para vocês eu dando um tiro no Dani, no mesmo take, como vocês estão vendo aqui, nós dois numa mesma imagem, eu precisaria de uma pessoa com uma arma, uma pessoa disparando a arma, vocês vissem a arma ser disparado, o Dani ser atingido e cair. Tudo na mesma cena. Ou seja, você assistia a essa linearidade. O Eisenstein, a partir da montagem que ele faz no Encoraçado Potemkin, ele faz a gente compreender que a sequência das cenas dentro de um filme podem ser efeitos simultâneos. Explico. Então imagina essa cena aqui que a gente estava falando, vem um close na minha mão e eu estou com uma arma. Corta. Vem um close no Dani. Corta. Um close no meu dedo e aperta o gatilho. Corta. O Dani cai morto. Em nenhum momento dessa sequência de imagens que eu relatei para vocês, vocês viram eu atirar no Dani. Vocês viram eu matar o Dani. É o nosso cérebro que vê uma sequência de eventos, constrói uma simultaneidade sobre eles e imagina aquela cena, né? Então é uma desconstrução dessa perspectiva, que tem muito a ver, inclusive, com fenômenos artísticos, que tem muito a ver com o cubismo, que tem muito a ver com essa ideia de que seria possível reproduzir numa mesma imagem vários tempos, várias perspectivas, várias estruturas, né? A cena do Encoraçado Potemkin, famosíssima, do carrinho de bebê descendo a escadaria ali em Odessa, é talvez o grande momento que o cinema trata essa reconstrução do tempo, né, Dani? Sim, até anotei aqui Encoraçado Potemkin, para quando eu der essa aula na faculdade eu lembrar desse exemplo, que é um bom exemplo. Muito obrigado. Eu costumo ser bom com os exemplos. Eu gostei desse exemplo. Você já viu sobre as formigas? Não, esse é um exemplo muito ruim que ele deu no outro vídeo, não vejam. Vejam o vídeo, mas quando foi esse exemplo, dá uma puladinha. 1927, o Lucien Febvre,
redefine a noção de anacronismo. E aí, depois, tem um texto dele, né, O Problema da Incredulidade no Século XVI, A Religião de Rabelais, no qual ele tenta mostrar que o Rabelais não podia ser ateu, porque era impossível ser ateu no século XVI. Seria um anacronismo pensar o Rabelais como ateu numa época em que o ateísmo não estava disponível para as mentes. Né? Então a noção de anacronismo ela passa por uma mutação. Bom, na biologia, contra a genética de Haeckel, um biólogo inglês chamado Gavin de Beer atribuía um novo sentido à noção de heterocronia. O cronos é o tempo, né? Heterocronia é um termo então que vem da biologia. E o que significava heterocronia? Pensar o desenvolvimento biológico, a evolução, não como unitária e unidirecional, mas justamente marcada pela descontinuidade, diferenças de ritmos temporais. Eu lembro que um amigo nosso, professor de biologia, sempre falava pra gente, né? Não, a evolução do ser humano não é uma linhazinha, que nem às vezes aparece em imagens. São vários seres humanos aí que não acontecem, que não dão certo, que sobrevivem aos poucos. É muito mais parecida com galhos de uma árvore, ele falava assim, ele falava para os alunos dele. O Bachelard dizia que o tempo não é uma sequência sucessiva de instantes interligados por uma linha. Então, o fio do tempo cede lugar ao tempo sem fim. Estou citando aqui o livro. E justamente aqui no livro, o Marlon Salomon, ele tenta mostrar que, porque muito quando a gente pensa em múltiplos tempos, a gente pensa em Marc Bloch e Brodel. E a gente já tem um vídeo aqui sobre a longa duração em Brodel. Dá uma assistida lá. E ele argumenta aqui que o Brodel, o Marc Bloch, não aceitaram plenamente esse tempo heterocrônico. Tá, plural, descontínuo, acêntrico, antideterminista, que há limites ali, que ainda há uma noção tanto unitária do tempo. Enquanto os Zanalli, né, a escola dos Zanalli, do Brodel, do Marc Bloch, estão nessa linha, Bachelard, o Coiré, já falavam em pluralidades temporais dentro de uma mesma cultura. Tá? Nos anos 60 e 70, essa noção de heterocronia aparece em Foucault, em Stephen Jay Gould. Tá? Os historiadores, então, isso é legal, isso a gente vê bastante. Quando os historiadores tentam falar em tempos múltiplos, eles começam a usar metáforas, e Foucault próprio usa essas metáforas, da geologia, da paleontologia. Então eles falam em estratos do tempo, camadas do tempo. É uma tentativa de, metaforicamente, dar conta dessa multiplicidade. O tempo tem vários estratos. Justamente o próprio Jacques Legoff, no manifesto dele da História Nova, ele diz que a tarefa do historiador é demolir a ideia de um tempo único, homogêneo, literário. Então, assim, o tempo, Rafinha, assim como o espaço também, ele não é um vazio homogêneo no qual as coisas acontecem. O tempo não é um fluxo escoando numa direção irreversível. Há histórias que se sobrepõem. E é por isso, quando eu li essas passagens, que estão todas nesse texto aqui, eu entendi alguns incômodos que eu tenho. Por exemplo, com algumas análises que eu vejo por aí hoje em dia sobre o neoliberalismo. Falar, existe o neoliberalismo e tudo que acontece na minha vida é graças ao neoliberalismo. Bom, o neoliberalismo com certeza tem a ver com muita coisa. Mas, às vezes, essas abordagens supõem que tudo é neoliberalismo. Como se só existisse um único tempo. Ou essas noções como presentismo, tá? Como se todas as pessoas no planeta, vivem, ou na sociedade brasileira, que seja, experienciassem uma mesma forma de tempo. Então, desculpa te interromper, Dani, mas eu acho até que tem um outro caminho que esse vídeo poderia seguir. Eu sei que não vai ser esse o caminho, mas que a gente ainda está pensando na ideia de multiplicidades temporais dentro de um mesmo recorte cultural. Porque se a gente lembrar que a gente tem uma perspectiva temporal atrelada a uma ideia eurocêntrica do que é a vida, do que é o Perfeito. passado, do que é o futuro, a gente entra numa outra esfera dessa discussão sobre multiplicidade, né? Que é um texto que você sabe que eu gosto muito, que é o livro do Gruzinski, A Máquina do Tempo. Sim. Esse livro não tem traduzido para o português, tem em francês, tem em espanhol, eu acho até tem uma versão em italiano, mas eu acho que nem em inglês tem esse livro, se não me falha a memória. Agora, o Gruzinski, ele está falando sobre as populações indígenas do continente americano, e aí ele faz uma separação entre o tempo do relógio, que é esse tempo cronológico, que é esse tempo com algum caráter linear, a qual o Dani já, inclusive, apresentou as críticas, e o tempo que seria como uma nuvem, né? E aí eu gosto dessa ideia, e eu lembrei disso por causa dessa questão que você está falando, porque a nuvem não tem limites, porque a nuvem reconstrói seus limites,
Porque a nuvem uma hora parece uma coisa, ela se mexe, ela parece uma outra, e ela vai oferecendo outras possibilidades temporais. Eu também tenho uma outra metáfora aqui. Você quer a minha outra metáfora? Não, eu tô contente com essa. Não, essa não é minha, essa é do Grunzinski. Se você não tivesse contente com a metáfora do Grunzinski... O problema estaria comigo. Exatamente. Mas, cara, essas análises que eu falei, o neoliberalismo, o presentismo... Veja, não que essas coisas não sejam importantes, mas é que muitas vezes eu vejo autores e autoras tratando o micro como reflexo mecânico do macro. Tudo que eu vivo aqui na minha vida é reflexo do neoliberalismo. Quer dizer, há pouca nuance... Não em todos os textos sobre isso, por favor, não me entenda errado, tem textos muito bons sobre esse tema. Mas muitas vezes eu vejo pouca nuance, poucos buracos, poucas simultaneidades. Quer dizer, como se uma época tivesse uma experiência única de tempo. Isso é um determinismo grosseiro. Não quer mesmo a mesma metáfora? Tá bom, fala sobre metáfora. Não, até pra gente fazer esse contraponto agora, sem nenhuma brincadeira. Não é de formiga, não. Não é de formiga. Então tá bom. Mas se a gente pudesse pensar, pegando a ideia da linha do tempo, né? Mas que a gente pudesse pensar a história como um tecido. Como algo amplo, como algo ao qual eu posso dobrar uma parte sobre a outra, ou sobre algo que eu crio proximidades e crio distanciamentos. E se a gente pensasse a história como um navio pirata? Vamos, continua. Vai, volta, cai, é roubado, se perde. Tem tripulação que entra, tripulação que sai, tripulação que volta, tripulação que morre. Gente que morre e fica lá assombrando. Tem formiga nesse barco. Aqui nesse livro tem um texto, que é o texto do Estevão de Rezende Martins, que é professor da UNB muito importante aí nas últimas décadas. E o Estevão fala assim, uma concepção ôntica do tempo. O que seria uma concepção ôntica do tempo? Que acredita que o tempo tem autonomia física ou autonomia material, exclui do tempo o próprio ser humano que elabora o tempo. Né? Então ela é complicada. E é legal, pegando dois textos aqui desse livro, o texto do Antoine Leuty e a entrevista do Jacques Rancière. Porque eles questionam justamente aquele texto do Lucien Febvre, o problema da descrença no século XVI, quando, repetindo, Lucien Febvre dizia que Rabelais não podia ser ateu porque o ateísmo era impossível no século XVI, seria anacrônico pensar isso. E aí esses dois autores colocam alguns pontos sobre isso. Eles falam, por exemplo, que o Lucien Febvre dá para o século XVI uma unidade. No tempo do século XVI era impossível ser ateu. Como se houvesse um único tempo no século XVI. Como se fosse um tempo unificado. Quer dizer, e aí de alguma maneira o Lucien Febvre transforma um fato empírico, o domínio da Igreja Católica, numa necessidade. Né? Se a Igreja Católica domina, portanto é necessário que todos sejam... E a coisa não é bem assim. Pensemos que no início do século XVII era impensável que o povo inglês ia fazer uma revolução e ia acabar julgando e matando o rei. Há coisas impensáveis que acontecem. Na Revolução Francesa, enfim, é o exemplo mais fácil. Coisas que eram impensáveis antes e que logo acontecem. Então, sei lá, em 1787, ninguém imaginava o que ia acontecer em 1793, na Revolução Francesa. Né? Então, é complicado esse argumento também. E aí que diz isso Antoine Leuty. O Lucien Febvre apresenta o século XVI como se fosse inteiramente diferente do nosso. Só que aí logo depois o Lefebvre diz, eu amo Rabelais. Ora, se eu consigo amar alguém do século XVI, que distinção é essa? Quer dizer, claro que há distinção. Mas há linhas que produzem identidades, há reivindicações. Isso também é objeto do historiador. Tá? Então, os objetos culturais, o que eu quero dizer é o seguinte, os objetos do século XVI, tipo Rabelais ou tipo Leonardo da Vinci, eles ainda produzem efeitos em nós. Eles ainda são reivindicados como heranças. Agora entendi. Agora você entendeu, né? Quer dizer, as escolas, os museus, as igrejas, então quando lá você na sua aula apresenta um quadro do Leonardo da Vinci, você está recarregando esse quadro de significado. E os alunos pegam isso. Então, quer dizer, é óbvio, ninguém está negando isso, que o objeto tem a sua época, entre aspas. Mas tem as mediações que permitem a apropriação desse objeto nos tempos seguintes. E aí o que o Antoine Leuty diz é que a história intelectual precisa dar conta também dessas historicidades múltiplas, desses tempos que permitem essas apropriações. Quer dizer, o que permite que o Leonardo da Vinci, o Rabelais, seja lá, o Maquiavel, seja reapropriado? A história intelectual tem que dar conta desses tempos múltiplos, historicidades múltiplas, dessas camadas. É legal até a gente pensar, Dani, só para manter o Leonardo da Vinci em vista, que
a história da Mona Lisa é uma história do tempo presente mais do que uma história de quando ela é pintada, né? Por exemplo. Né? Porque a história da Mona Lisa é a história de um quadro roubado. E não a história de um quadro pintado, simplesmente, né? Então, é legal a gente pensar que não só os objetos têm a sua temporalidade da sua produção, a sua temporalidade do presente, mas ela tem temporalidades entre esse processo exatamente que isso. se reconstroem as perspectivas, né? É exata. Tem um camarada nosso que fez um podcast, né? Eu deixo recomendação, chamado Guilhotina. Né? E esse nosso camarada, ele Aqui fez na descrição do episódio. uma série de programas sobre o roubo da Mona Lisa. Então, aí você entende que a metáfora das camadas é interessante, né? Tem lá a Mona Lisa pintada na sua época, tem a Mona Lisa hoje, tem essas camadas que fazem parte da história também. Como se fosse uma metáfora do tecido que se sobrepõe e que o navio não dá conta de fazer, né? Pode ser, né? Mas, enfim, o Jacques Rancière, na entrevista que ele dá aqui nesse livro, ele fala que essa ideia de um tempo unificado deriva em grande medida da ideia iluminista de progresso, né? De que os tempos vão progredindo, Sim. E de uma ideia de declínio, que é uma ideia que vem da antiguidade, do tempo cíclico, e que a direita, os contra-revolucionários, acentuam isso, né? Até hoje, a direita adora falar, estamos em declínio, em decadência, quer dizer, que vê uma qualidade no tempo. E vê esse tempo como tendo uma coisa única, quando na verdade vivemos em temporalidades múltiplas. Então, quem gostou dessa discussão, tem muito mais coisa aqui. Né? Eu só dei uma pincelada, alguns textos daqui, algumas passagens, mas deixo a recomendação para quem quiser pensar esses conceitos e essas histórias. E lembrando, né, Dani, que projeção em declínio pressupõe futuro, né? Como assim? Toda vez que a gente fala em progresso, toda vez que a gente fala em declínio, a gente projeta o futuro. Ah, sim. Né? Então, e aí também trabalha com uma perspectiva que não é aquela que a gente costuma abordar, né? Não é aquela que a gente gosta de trabalhar metodologicamente, que não só no História Pirata, mas nos nossos trabalhos mesmo de pesquisa. É isso. Acho que alguns pontos que a gente levantou aqui a gente pode abordar mais no nosso vídeo sobre anacronismo. A gente traz de novo o Rancière aqui para a baila, para discussão. Fechado. É isso, minha gente. Muito obrigado se você assistiu a gente nesse tempo ou em qualquer outro tempo que você tenha aqui. Você sabia que o tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem? É interessante, né? Porque eventualmente uma coisa que você faz depois de um tempo... É isso, tamo junto e até o próximo programa. Falou, pirataria!